Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver o exercício 2.15 do capítulo 2 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto. Vamos então ao enunciado do exercício. Com que declividade constante deve ser assentada uma tubulação retilínea de ferro fundido novo, rugosidade absoluta 0,25 mm, de 0,10 metros de diâmetro, para que a carga de pressão em todos os pontos seja a mesma. Vazão de água a ser transportada, 11 litros por segundo. Então, inicialmente, nós vamos aqui destacar os valores fornecidos pelo exercício, começando com a rugosidade absoluta, 0,25 milímetros, diâmetro 0,10 metro, tá? E a vazão, 11 litros por segundo, que me dá 0,011 metros cúbicos por segundo, tá? Em passo dessas informações, vamos agora fazer um desenho para a gente visualizar o que está acontecendo. Então, a gente tem aqui, vamos imaginar um plano horizontal de referência, tá? E aqui eu tenho uma tubulação com uma determinada declividade, ok? Deixa eu arrumar aqui, tentar fazer melhor essa segunda linha. Tá? Vamos imaginar que esse ponto é o ponto 1 e esse ponto é o ponto 2, tá? Ela está a uma certa carga de posição do plano de referência Z1 e Z2. Então, a gente percebe que ela está inclinada, ela apresenta uma certa declividade. Lembrando que a declividade, a inclinação, ela é dada pela seguinte fórmula, ΔZ, né, que é a variação entre a carga de posição, que seria essa diferença aqui, ó, ΔZ dividido por L, onde L seria a distância na horizontal entre estes dois pontos. Então, é isso que ele quer saber, né? Qual que é essa declividade que a tubulação deve ser assentada, só que ele dá uma informação, para que a carga de pressão em todos os pontos seja a mesma. Então, o que significa isso? Significa que a carga de pressão P1 sobre gama, ela tem que ser igual à carga de pressão P2 sobre gama, tá? Vamos agora montar a equação da carga hidráulica para o ponto 1 e para o ponto 2, e eu vou considerar que a água está, né, indo de 1 para 2, ok? Então, a gente vai ter o seguinte, ó, H1, né, é igual a H2 mais a perda de carga hidráulica entre 1 e 2, tá? Vamos, então, abrir essa equação aqui. Então, aqui vai ficar assim, ó, V1 ao quadrado sobre 2G, carga cinética do ponto 1, mais Z1, carga de posição do ponto 1, mais P1 sobre gama, carga de pressão do ponto 1, é igual a V2 ao quadrado sobre 2G, que é a carga cinética do ponto 2, mais a carga de posição, mais a carga de pressão, mais a perda de carga entre 1 e 2, tá? O diâmetro, ele fala que é igual a 0,10, então a gente pode falar assim, que o D é 0,10, né? Então, o diâmetro 1 é 0,10, né, no ponto 1, e no ponto 2 também é o mesmo valor, porque ele só informa um valor para diâmetro. Como o diâmetro é constante, então a velocidade no ponto 1, ela é igual à velocidade no ponto 2, tá? Como a velocidade é a mesma, a carga cinética também é a mesma. Então, eu posso cancelar essa carga cinética do ponto 1 com a carga cinética do ponto 2. Como ele fala que a carga de pressão é a mesma, né? Qual deve ser a declividade para que a carga de pressão seja a mesma em todos os pontos? Então, eu cancelo a carga de pressão no ponto 1 com a carga de pressão no ponto 2. E aí nós vamos ter Z1 é igual a Z2 mais a perda de carga hidráulica entre 1 e 2. Se eu passar o Z2 para lá
subtraindo, eu vou ter isso aqui, ó. Z1 menos Z2 é igual a ΔH 1, 2, tá? Perda de carga entre 1 e 2. Z1 menos Z2, eu posso chamar isso de ΔZ 1, 2, tá? É igual a perda de carga hidráulica entre 1 e 2. Ou seja, a variação da carga de posição vai ser igual à perda de carga hidráulica. E aqui eu posso dividir ambos os termos por L, tá? Então ficaria assim, ó, ΔZ dividido por L é igual a ΔH dividido por L. Só que o ΔZ dividido por L, nós já vimos aqui que é a declividade, tá? E o ΔH dividido por L é a perda de carga unitária, o J. Então a gente vai ter, para essa situação, a seguinte correlação, que a declividade ela é igual à perda de carga unitária, tá? Essa é uma situação comum em condutos livres, tá? Aqui a gente está falando de condutos forçados, mas para esse caso específico a gente tem essa semelhança comum em condutos livres, tá? E aí, caso você queira, eu recomendo que você veja o exercício 1.7 aqui do meu canal, que a gente trabalha com esse conceito de J é igual a I, né, para condutos livres, ok? Agora, a gente sabe que a declividade é igual ao J, que é a perda de carga unitária, tá? Então, para eu encontrar a declividade, eu preciso encontrar o J primeiro. Como que eu posso encontrar o J? Da seguinte forma: a perda de carga unitária é igual a F V ao quadrado D sobre 2G, tá? Essa aqui é a equação universal da perda de carga, ou de Darcy vezes Bá, mas ela está escrita na forma de perda de carga unitária e não perda de carga total, que é o ΔH. Se a gente observar aqui nessa fórmula, o diâmetro nós temos, a aceleração da gravidade é constante, 9,8. Então, para a gente encontrar o J, a gente tem que encontrar primeiro o fator de atrito e a velocidade, tá? Então, nós vamos começar encontrando a velocidade. Para encontrar a velocidade, a gente vai utilizar essa seguinte equação, que a vazão é igual a π vezes d ao quadrado dividido por 4 vezes a velocidade. A vazão é 0,011, tá? Isso aqui é igual a π vezes o diâmetro, que é 0,1 ao quadrado, dividido por 4 vezes a velocidade. Se eu passar o 4 para lá multiplicando, eu vou ter isso aqui, ó, 0,0044 é igual a π vezes 0,01, né? Já elevado ao quadrado, tá? Aí, nesse caso, a gente nem precisa deixar o quadrado aqui, ok? Isso vezes a velocidade. Para eu encontrar a velocidade, basta eu passar o termo que multiplica a velocidade dividindo. Então, vai ficar 0,044 é igual, tá? 0,044 dividido por π vezes 0,01, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, que o V é igual a 1,4 metros por segundo, tá? Encontramos a velocidade, ok? Agora que nós encontramos a velocidade, a gente precisa encontrar o fator de atrito, tá? Na maior parte dos casos, a gente tem um escoamento que chama-se escoamento turbulento hidraulicamente misto, tá? Então eu vou até colocar aqui, ó, considerando escoamento turbulento, tá?
hidraulicamente misto, tá? E aqui eu não vou provar, mas aqui fica a minha sugestão, né? Caso você queira ver um exemplo de como que a gente prova depois, é que você veja, tá? O exemplo 2.7, parte 2, o vídeo exemplo 2.7, parte 2, também aqui no meu canal. Então eu resolvo esse exercício e na segunda parte eu provo que de fato o escoamento era turbulento hidraulicamente misto, que também é o caso dessa situação aqui, tá? Para o escoamento turbulento hidraulicamente misto, a fórmula que me dá o fator de atrito é a seguinte, ó, 0,25, né? Abre colchetes, log, abre parênteses, E por 3,7D, mais 5,74, tá? Dividido por Reynolds elevado a 0,9, tudo isso elevado ao quadrado, ok? Aqui, né, para eu poder encontrar o fator de atrito, eu vou primeiramente ter que calcular o número de Reynolds, que é a única coisa que eu não tenho nessa fórmula. Então aqui, calculando Reynolds, o número de Reynolds é V vezes D dividido por viscosidade cinemática, tá? Logo, o número de Reynolds vai ser igual a 1,4, que é a velocidade, vezes 0,1, que é o diâmetro, dividido por 10 a menos 6, tá? Esse 10 a menos 6 que está multiplicando, está dividindo, eu posso passar para cima e o sinal fica positivo. 1,4 vezes 0,1 é 0,14. Então, 0,14 vezes 10 a sexta, e aí o número de Reynolds vai ser igual a 1,4 vezes 10 a quinta, que dá 140 mil. Tá? Então, escoamento turbulento, né, acima de 4.000, e aqui a gente tem bem acima, e aí considerando, né, a rugosidade absoluta, a gente vai ter onde parte da rugosidade ultrapassa a subcamada limite laminar, por isso que ele é turbulento hidraulicamente misto, ok? Vamos então agora calcular o fator de atrito. O fator de atrito vai ser igual a 0,25, tá? Log, abre parênteses, tá? O E, ele é 0,25 vezes 10 a menos 3, né? Que é a rugosidade absoluta. Dividido por 3,7, tá? Vezes 0,1, que é o diâmetro, mais 5,74, dividido por 1,4 vezes 10 a quinta, tá? Tudo isso elevado a 0,9, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado, ok? Aí aqui, né, a gente vai ter a seguinte continuação. Desculpa, a folha desceu aqui, tá? Então aqui vai ficar assim, ó, 0,25, tá? Colchetes, log, e aí a gente vai ter o log desse valor aqui, ó, 0, né, já colocando o resultado das contas que estão dentro do parênteses do logaritmo, 0,008098, ok? Fecha parênteses, elevado ao quadrado, tá? E aí isso dá 0,25 em cima. O resultado desse logaritmo já elevado ao quadrado é 9,56, tá? E aí a gente encontra o fator de atrito, que é 0,00
0,02615, tá? Importante observação aqui. Na resposta do exercício no livro, conta como se essa fosse a resposta, tá? Mas no caso aqui não é a resposta, porque nem é a pergunta que o exercício está pedindo. O que o exercício pede é a declividade, tá? Agora, com posse do fator de atrito, a gente consegue encontrar a declividade voltando nessa fórmula aqui, ó, tá? A fórmula da perda de carga unitária, ok? Então aqui vai ficar assim, ó, J é igual a F V ao quadrado sobre D vezes 2G, ok? Então vamos substituir os valores nesta equação. O J é igual ao fator de atrito, 0,02615, vezes a velocidade, que é igual a 1,4 elevado ao quadrado, dividido por o diâmetro, que é igual a 0,1, vezes 2 vezes a aceleração da gravidade, que é igual a 19,6, tá? Continuando aqui embaixo, a gente vai ter o seguinte, 0,02615, 1,4 elevado ao quadrado, isso aqui dá 1,96. Então, aqui vai ficar vezes 1,96. E embaixo, 0,1 vezes 19,6 também dá 1,96. Então, cancelando este com este, nós obtemos a perda de carga unitária, J, que é igual a 0,02615 metros por metro, ok? E como a perda de carga unitária J é igual à declividade, isso já foi explicado no início do exercício, então nós temos que a declividade é igual a 0,02615 metros por metro, ok? Então, nesse caso, foi apenas uma coincidência o fato de o fator de atrito ser igual, tá? Então, isso é basicamente uma coincidência. Então, esse foi o exercício 2.15 do capítulo 2. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.